Olá para vocês que estão me ouvindo neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor, na internet. É novamente com muito carinho, muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek e eu estou aqui junto com vocês para ler e viver o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares e em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual, isto é, entrarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Esta conexão se faz elevando nossos pensamentos a Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo, calmo no seu lar. Coloque um copo d'água para que ele seja fluidificado pelos espíritos amigos. E se for da sua vontade, coloque uma música bem tranquila em volume baixo. Vamos então dar início fazendo uma breve leitura do texto Fraquezas Alheias, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Diz o texto: Fraquezas alheias. Não comentes as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa-se a crítica que fazes não se aplicará primeiro, se a crítica que fazes não aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que os que se julgam infalíveis. Façamos silêncios para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta. Estendamos a eles a nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. Muito bem. Vamos agora então fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações. Vamos esquecer os problemas do cotidiano, nossas mágoas, nossas preocupações. Afastar da mente todas essas coisas negativas e buscar a sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus e neste momento verificarmos que uma luz suave, de cor azul, está tomando conta de toda a nossa casa. Os espíritos superiores se fazem presentes neste momento, nos trazendo boas energias. Deus, nosso Pai infinito, de amor e misericórdia, louvado seja. Querido Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui neste Evangelho do Lar, para ouvir os seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário à renovação dos nossos valores espirituais e a nossa reforma íntima. Que a sua palavra ressoe em nossos corações, nos dando motivação
para continuar a trilhar o caminho do bem e a nossa evolução. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Neste capítulo, nós vamos para o item 6, a afabilidade e a doçura. Diz o item 6: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora da casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Se lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe-se pelas aparências, se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Muito bem. A mensagem trazida pelo espírito de Lázaro, que acabamos de ler, ela vem nos ensinar uma bela lição. Ela nos alerta, primeiramente, sobre a diferença entre ser e apenas parecer ser uma boa pessoa, uma pessoa benevolente. Logo no início do texto, na sua primeira frase, Lázaro diz que a benevolência é para com os nossos semelhantes. Ela é manifestada por meio da afabilidade e a doçura com que tratamos o próximo, que, aliás, é este o centro da questão que aqui nós gostaríamos de refletir. Ou seja, praticamos a benevolência à medida que nós tratamos o próximo com afabilidade e doçura. Afabilidade, o termo afabilidade, ele tem diversos sinônimos. Nós poderíamos dizer que afabilidade é condescendência, delicadeza, favor, carinho, atenção, tolerância ou até mesmo civilidade. Acho que a pergunta que fica depois da leitura da mensagem deixada por esse espírito
seria de que como podemos ser afáveis e doces com as pessoas com as quais nos relacionamos, isto é, com o nosso próximo de maneira geral. Como é que nós poderíamos ser pessoas afáveis, praticar a benevolência? Acho que o caminho para sermos afáveis e doces com o próximo, ele passa pelo exercício da empatia. Cada um de nós é um espírito na sua individualidade, que possui histórias únicas, experiências únicas. Temos personalidades distintas, somos pessoas diferentes umas das outras. Isso implica dizer que durante as nossas vidas nós cruzamos com os mais diversos tipos de pessoas nos mais diversos lugares e tempos. Não é? A depender desses momentos em que a gente cruza com essas pessoas, nós podemos vivenciar coisas boas ou coisas ruins. Então, é importante buscar entender o momento. Acho que quando nós nos relacionamos com as pessoas, é buscar entender o momento que cada um está passando na sua vida, de forma que a gente possa, assim, melhor nos comunicar, melhor nos relacionar. Esse, então, seria, assim, o exercício da empatia, a qual eu falei que nós temos que, para praticar a benevolência, nós temos que necessariamente passar por isso. O que eu estou querendo dizer é que quando encontramos alguém, seja uma pessoa conhecida ou não, nós não sabemos em que circunstância que essas pessoas estão vivendo e vice-versa, a pessoa também não sabe como nós estamos. Imaginem vocês, se nós estamos, por exemplo, num dia ruim, sentindo raiva de algo, por exemplo, que nos chateou. Quando nós formos falar com alguém, com uma pessoa, muito provavelmente as nossas palavras vão expressar esta energia negativa que está conosco, não é? E provavelmente a nossa conversa pode até se transformar numa discussão. No entanto, o que a gente vê é que, em caso contrário, toda vez que nós tratamos as pessoas com respeito, com amor, com carinho, dificilmente a resposta que nós recebemos a essa forma de nós tratarmos as pessoas, ela virá numa resposta de desrespeito, de violência ou de ódio. Isso me faz lembrar uma figura popular aqui no Rio de Janeiro, acho que alguns de vocês devem conhecer, é o Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza, ele dizia que a gentileza gera gentileza, ou seja, se nós lidamos, se nós nos relacionamos, nós conversamos com as pessoas com doçura, com carinho, com atenção, com certeza é isso que nós vamos receber em troco, nós vamos receber de volta. E de fato, eu acho que nós podemos verificar isso na prática, no nosso dia a dia, quando, por exemplo, nós sorrimos para alguém. Este alguém, com certeza, vai lhe devolver o sorriso. Isso é o que a gente pode dizer que é um efeito contágio, e isso, inclusive, já foi objeto de estudos, não é, de experimentos sociais, e foi comprovado que o ser humano ele corresponde, não é, ao estímulo que ele é dado. Então, se nós tratamos uma pessoa bem, damos bom dia, boa tarde, isso já faz com que a nossa conversa com a pessoa já seja positiva, não é? Ainda também aquele famoso ditado, não é, que diz que não faça com os outros o que não gostaria que fizesse consigo. Isso vem totalmente ao encontro do que o próprio Jesus nos ensinou
em seus mandamentos de que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, somos todos filhos de Deus, estamos participando de uma mesma jornada e nós espíritas temos esse conhecimento adicional a nosso favor, em que nós podemos sempre parar e refletir sobre as nossas atitudes e sabemos que tudo que a gente dá ao próximo é aquilo que a gente gostaria de receber, não é? Seguindo os ensinamentos do Cristo. E por fim, eu gostaria de citar aqui, dentro desse contexto dessa leitura, a pergunta número 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta ao Espírito qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. O Espírito responde: caridade, o seu real sentido é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a gente vê que mais um ensinamento aqui trazido por Kardec no Livro dos Espíritos, que trata da questão da caridade, que traz justamente o termo da benevolência aí, no qual como a gente falou inicialmente, é quando ela se manifesta por meio da afabilidade e da doçura. Então, acho que isso encerra assim todo o pensamento. Gostaria então que a gente passasse para a nossa prece final. Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Que os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga possam ser guardados em nossos corações e se façam presente em nossa mente toda vez que estejamos diante das situações da vida. Assim, Senhor, agradecendo a presença de encarnados e desencarnados neste Evangelho, que o Senhor nos proteja e nos ilumine. Graças a Deus. Que todos tenham uma boa semana. Assim seja.